Meus caros, então eu vou dar uma breve explicação e eu busquei me centrar em alguns personagens históricos sobre essa vasta região que hoje a gente se refere como Oceano Índico. E na verdade o meu propósito aqui mais é tentar primeiro iluminar alguns eventos históricos em torno de personagens, né? E como que esse espaço geográfico, né? Estou até me inspirando no que depois vai influenciar muitos historiadores, como o Brodel, quando ele analisa o mar Mediterrâneo. O Oceano Índico foi um espaço de trocas, de rotas regulares, né? Isso vai ter trocas não somente comerciais, como também culturais, ideológicas. Isso vai se firmando em portos, em cidades cosmopolitas, né? Então, o Oceano Índico, ao contrário do Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, antes do século XV, era um espaço bastante frequentado, ele era muito percorrido, até diante do regime das monções regulares de algumas vezes por ano, em que as pessoas iam para algum lugar, um porto no sul da Índia, por exemplo, no sudeste asiático, e tinham que aguardar as monções de volta para poder voltar para regiões mais ocidentais, digamos. E é interessante porque esses meses que eles ficavam em determinadas cidades costeiras, como em Java, em Malaca, em Cochin, no sul da Índia, enfim, costa birmanesa, depois eles levavam adiante no Cairo, ah, na Península Ibérica, em outros lugares do Império Persa, por exemplo, eles levaram com eles, isso aí consigo, eles levavam as ideias, casamentos, né, filhos e por assim vai. Então é um espaço de trocas muito interessante e intercultural, bastante significativo. Então primeiro é isso que eu gostaria de apresentar para vocês brevemente nessa aula. Esse aqui é o mapa do século XVI de Portugal, evidentemente, vocês podem observar. Mas o fato é que quando os portugueses chegam já é um elemento um pouco mais inovador, claro, e até de agressão, né? Porque eles irrompem as boas práticas comerciais de navegação de não agressão, e quando os portugueses chegam, eles veem que carregam com aquele fervor das cruzadas de combater os infiéis muçulmanos, que por sinal eram bastante presentes no comércio, no transporte, nas navegações dessa região do Oceano Índico, né? Quando eles chegam. E, é, e aí começa a ter uma série de mudanças. Depois chegam os portugueses, os britânicos, os holandeses, os franceses e por assim vai. Então isso aí já marca um outro episódio no Oceano Índico. Mas eu gostaria de retratar o que era antes, durante e também durante essas mudanças. Então esse mapa eu acho que serve para a gente. ah, Então eu tenho um mapa aqui já tentando mostrar as principais rotas de 500 ao ano 1000, né? Percebo que já existia uma interligação do continente oriental africano, a costa do Índico da África era muito ligada a cidades-estados do falante Swahili, né, como a Pemba, Kilwa, Malindi, Mombasa, Mogadishu, Zanzibar, né, que tinha ligação com a Península Arábica, tanto que durante depois de algum tempo vai ser sultões omanes que vão dominar as cidades-estados até o século XIX e desenvolvem uma cultura, uma língua misturada, o árabe, com as línguas locais, que vai ser o Swahili. Muito ligado com o fornecimento de escravos de marfim nessa região, né? E quando liga-se para a Península Arábica, você também tem um frankincenso, né, que vai fazer a fortuna de algumas regiões aqui na Península Arábica, que direciona-se via o Mar Vermelho também, passando pelo o Porto de Aden, no Iêmen, para o Cairo e Alexandria, e depois para ganhar o Mar Mediterrâneo. E outra vertente vai vir pelo Golfo Pérsico, né, via Mascate, Hormuz, e chegar aqui no Porto de Bajra, e aí subir aí a região do Tigre do Eufrates e ganhando o mundo Mediterrâneo novamente. Essa vertente alimenta muito o mundo depois o que vai ser os califados muçulmanos. E entendendo que aqui também tem uma ligação com a costa do Império Persa. Então a gente vai ver, por exemplo, um dos relatos que vai se referir à península, à dinastia Safávida do século XVII, já predominantemente xiita do século XVII, e o auge do Império Persa no século XVII.
E daqui você tem uma projeção regular para até a ilha de Socotra aqui. Você tem uma ligação da saída do Gulf Pass para a região de Sindh e Gujarat, né? A região noroeste da Índia atual, em Kamba e em Surat. Que um vivo comércio estabelece com que os produtos que se oferecem nessa região, as pedras semi-preciosas, por exemplo, o algodão, as especiarias, e também na costa sul de Malabar, né, que a gente fala, em Calicut, em Cochin, e na ilha de Ceilão, hoje o Sri Lanka, e também na costa da Orissa e também aqui na saída do Ganges, na Baía de Bengala. Que aqui você se projeta para a costa birmanesa, né? Então, ligação muito forte dessa região. Também a projeção do sul da Índia, que vai ter a ascensão dos Cholas, que inclusive constroem um império marítimo significativo aqui no Sudeste Asiático, em cima na região do Estreito de Malaca, e os Palavas, e alguns comerciantes e também monges budistas singaleses que projetam-se também para as outras regiões do Sudeste Asiático. Então atinge aqui a costa birmanesa, ele tem contato com o hinduísmo e com o budismo, então é interessante retermos essa informação. Via Estreito de Malaca, né, a Sumatra, passando aqui por baixo também em duas vertentes, né, uma para o Estreito de Malaca, outra aqui por baixo, tendo contato com os reinos javaneses. Alguns chegando na ilha de Maluku, que depois vai ter as especiarias cobiçadas pelos todo o Oceano Índico e os portugueses. Regiões ao sul aqui das Filipinas, a costa do Vietnã, que era Reino de Champa, o porto de Guangzhou e algumas outras localidades no porto na costa chinesa. Então, estou apresentando um aspecto geral para vocês, como já estava consolidado isso até no ano 1000. Né? Eu tenho aqui então um mapa. Essa é uma projeção do que as influências. Então aí você talvez seja viajantes brahmanes, né? Não se sabe, mas certamente eram pessoas que sabiam sânscrito, então dificilmente seriam apenas mercadores, que por uma série de razões, pelo comércio e contatos, já teriam, por exemplo, nesse caso levando o hinduísmo, já fazendo-se notar no reino birmanês de Bagan, isso no século antes do século X. Você depois tem uma outra vertente marítima saindo aqui de Kalinga, regiões da costa do Coromandel, aqui na região mais oriental da costa indiana, projetando-se via o oceano, via as ilhas Andamão, para a ilha de Sumatra, para a Península Malaya, chegando também aí ao reino de Angkor, do reino Khmer, né? Para a ilha de Bornéu, para Palembang, para o reino Srivijaya, que vai ser um dos primeiros grandes impérios marítimos dessa região, de Sumatra e Estreito de Malaca, e também a ilha de Java. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque você tem, por exemplo, aqui, ou que é hoje na região central da ilha de Java, na Indonésia, você tem, por exemplo, a construção de magníficos templos hindus, remetendo ao mítico Monte Meru dos Himalaias, a morada dos deuses. Isso aqui tem até semelhanças com Angkor, né, no Camboja. Você vê a notável influência já hindu em Prambanan, já construído no século IX. E logo depois também vai vir uma outra dinastia influenciada pelo budismo, que vai construir o complexo, um monte inteiro transformado num templo, na região central de Java, que vai ser Borobudur. Nítida influência budista já aqui, né? Então, demonstrando para vocês como que a vertente hindu e a vertente budista se faz muito presente. Então, aqui é a região de Angkor, do reino Khmer, que também chega a influência hindu e depois budista mahayana, né? Eu só gostaria de mostrar aqui como é que, aí nesse caso aqui é o mapa do budismo, como é que ele se espalha além dessa região norte, a região de Bihar no norte da Índia, uma vertente mais do Tântrica Vajrayana se estabelece na região tibetana, né? E ganha alguma vertente aqui descendo aqui para Sumatra. A vertente mahayana, ela sobe por Gandhara, Mathura, vem em Taklamakan e chegando à região do Huang e depois a capital Chang'an, né?
E temos a vertente Theravada, que a Theravada vai ter um aspecto mais chegando aqui, estabelece cedo nos reinos cingaleses e depois projeta-se pelos mares para a costa e o reino birmanês, Bagan, que aí se converte cedo. Também os reinos de Sião, que vai sobrepor ao reino Khmer aqui na região do Sudeste Asiático. Vai ter influência sobre o reino Khmer, né? Agora, nesse caso, o reino Khmer vai ser alimentado por uma anterior presença maiana que tinha descido aqui na região de Srivijaya e Palembang, no reino na região de Sumatra, entre os séculos VII e XII. E daqui que eles tinham espalhado para regiões aqui da ilha de Java e ilha de Bali. E até uma presença aqui em outras ilhas da região. E também no sul das Filipinas, no século X. E daqui, inclusive, chegando a ter alguma presença no porto de Guangzhou, que se estabelece como um porto cosmopolita no sul da costa chinesa. E aí, via Taiwan e via a Península Coreana, o budismo baiano chega nas regiões mais centrais e meridionais do arquipélago japonês no século V até o século IX. Então a gente tem aí, eu queria só mostrar em Angkor como que no século X você já tem essa projeção, a expressão primeiro do hinduísmo, compare com Prambanan, né, como eu mostrei para vocês antes, isso aqui é Angkor Wat, novamente os cumes das moradas dos deuses, Monte Meru, expressados aqui na arquitetura Khmer. E aí tem até eventualmente o rei, que vai ser o Jayavarman VII, ele se converte brevemente ao budismo maiano e ele retrata aqui a Avalokiteshvara, vai ser uma das figuras divinas do maianismo, os bodhisattvas que se fala. E ele esculpe o rosto da Avalokiteshvara em alguns dos templos aqui, no caso em Bayon. Esse aspecto geral que eu mostrei para vocês é para vocês terem uma ideia da vivacidade desse comércio, não somente material, mas também cultural, religioso, que se estabelece no Oceano Índico muito antes da chegada dos portugueses e dos europeus. Né? Então, por exemplo, você tem aqui em Srivijaya, em Borobudur, então tinha mostrado aqui em Borobudur, aqui, junto com Prambanan, na região central de Java, você tem retrato, por exemplo, de navegadores que vieram de Srivijaya. Srivijaya é aqui, na região, na capital de Palembang, tinha dominado todo o comércio nessa região estratégica de passagem do Oceano Índico para o mar chinês meridional. Né? Então aqui era um império marítimo através desse estreito que inclusive chegou a ser tão rico que os cholas no século XI, século XII, se não me engano, eles vão, atacam e controlam essa região. Então estamos falando também de reinos meridionais indianos que muitas vezes é ignorado, mas eles tiveram um papel predominante de você dominar as rotas comerciais dessa região. Depois vai vir outros reinos que vão contestar isso, vão se estabelecer e controlar essa região do Estreito de Malaca. Inclusive, Malaca, depois do século XV, se converte num sultanato, ou seja, já vem presença dos muçulmanos aqui dessa região e começa a dominar o comércio marítimo até a chegada dos portugueses do século XVI em diante. Então temos o retrato aqui de navegadores de Srivijaya, retratados em Borobudur, aquele grande complexo de templos budistas. Aqui você tem uma cerâmica encontrada no que restou do carregamento de navios comerciais aqui no norte da ilha de Java, em Cirebon, de cerâmicas chinesas. Então, algo já bastante apreciado, uma carga grande de cerâmica chinesa. E você já tem relatos em Java da apreciação por exemplo, do algodão, tecidos indianos, vindos dos Palavas, dos Cholas na costa sul indiana, e em troca de especiarias de Java, né? Como a pimenta, por exemplo. E a canela que poderia vir aí do Sri Lanka. Então esse comércio já era bastante significativo entre eles. Né? Esse carregamento ficou muito famoso, essa descoberta, alguns anos atrás. Para não ficar muito solto, eu vou então retratar cinco e mais um no final, que não poderia deixar de fora, então seriam 6 personagens e as suas rotas de sua vida. Como é que isso vai ser
mostrar essa efervescência de trocas interculturais entre esses personagens, né? Como é que era viva o cosmopolitismo, a troca, a mobilidade, isso muito mais em termos oceânicos, tá? Marítimos. Eu estou falando da Rota da Seda, que tradicionalmente atribuímos a um aspecto mais terrestre. Né? Estou falando mais um aspecto marítimo, porque é uma vertente marítima da Rota da Seda. Né? E aí tem 5 personagens aqui. Vou começar com o Bim Batuta, que é talvez o mais famoso explorador da, daquela época, que nasceu no início do século XIV. E Bim Batuta depois reúne seus relatos no que vai ser a obra de viagens, né, descrição de viagens, que hoje a gente simplifica com o título de Rila. E Rila, ele na verdade vai descrever mais de 2 séculos de viagem, o que ele vai ah, entrar em contato. Né? E é interessante porque o Bin Batuta, ele era primeiro um berbere, então era muito ligado a questões dos nômades no interior do deserto saariano, era uma família ligada, estudada em Ifriqiya, Ifriqiya que teria uma escola islâmica muito tradicional, que hoje é na região da Tunísia, né? E ele entra em contato com os letrados muçulmanos do século XIV. Né? Ele vira inclusive um juiz, um cadi, ele vai a serviço de regentes muçulmanos por onde ele passa. Então o Islã já era um grande vertente ah, toda essa região do Oceano Índico, né? E onde ele poderia então servir o regente. Eles conheciam as leis islâmicas, conheciam o Corão, os ensinamentos, os hadiths e também o árabe. Então aí ele se aproveitou dessa grande espalhamento da cultura islâmica e ele projeta-se para esse grande mundo islâmico que se dá nessa região do Oceano Índico. Né? Inclusive ele entra em contato quando ele vai no sul da Índia com muçulmanos que já tinham ido muito tempo lá, que tinham também adotado até costumes hindus locais, que eram chamados em Kerala dos Mapilas. Né? E eram pessoas que tinham se casado e assimilado muitos aspectos do hinduísmo no sul da Índia. Né? Inclusive, isso aponta o mundo índico como algo muito cosmopolita, muito tolerante e aberto à chegada de estrangeiros. Né? Então isso é muito interessante. E Bin Batuta ele retrata isso quando chega às regiões também na costa índica. Né? Então, Batuta ele nasceu em 1304, né? Ele é da tribo Lauata, dos berberes. Depois ele estuda em Friquia, também ele estuda em Tanger, no norte do Marrocos. Ele vira um jurista, um cadi, né? Ele serve aí nos tribunais islâmicos até o final da sua vida em 1355. Ele sai do Marrocos em 1325, ele viaja e ele quer fazer a peregrinação, a verdadeira, o Hajj, que se fala, para Meca, né? E aí ele vai retratando no seu livro, o Rila, ele vai retratando os costumes, né? As pessoas que ele vai vendo ao longo do percurso até Meca, né? É uma fonte riquíssima de informação e preciosa que a gente tem do mundo do século XIV no norte da África e no mundo ali da Península Arábica. Né? Por exemplo, aí ele chega na costa oeste da Índia, em Cambai. Né? Eu não sei se eu tenho aqui o retrato, deixa eu ver. Ele chega aqui na costa oeste de Cambai, né? Aqui tem um mapa aqui. E em Cambai, ele descreve como uma das cidades mais bonitas em termos de arquitetura e de construção de suas mesquitas. Então a presença muçulmana em Campai, na costa noroeste da Índia, já era muito grande. Via os Sindhis, os Gujaratis, aqueles mercadores muçulmanos que tinham estabelecido séculos anteriores. Né? Ele também fala que Campai eram muitos comerciantes que estavam competindo entre si para quem construía as residências e mesquitas mais bonitas. Né? E muitos estrangeiros que estavam lá, comerciantes, eram transitórios, que ele falava que isso permanecia ali quando as monções permitia. Né? Então isso aí já era um retrato
da época do que do comércio vivo que existia dos muçulmanos com a costa oeste índica. O Ibn Battuta também ele vai além, ele vai para Calicut, depois ele para em Sri Lanka, ele vai margeando que é a costa malaia birmanesa e depois ele entra em contato eventualmente até com a corte chinesa. Né? Então isso tudo demonstra como que era fácil um jurista, um estudioso muçulmano a percorrer essa região, porque ao longo da costa no século XIV já tinha numerosa comunidade de mercadores estudiosos muçulmanos que dominavam o comércio marítimo do Oceano Índico. Então Batuta ele vai ser um dessas referências, talvez um dos maiores exploradores e viajantes da história. Né? Depois ele volta, ele entra em contato com os reinos mais interioranos em Bukhara, em Samarcanda, na Crimeia, chega em Constantinopla, depois ele percorre inclusive depois os reinos islamizados de Mali, né, e por assim vai. Então já é um riquíssimo retrato, além do que ele tinha já entrado em contato em Zanzibar com a costa oriental africana. Né. Outro mercador no mundo muçulmano vai ser um judeu, né, que vai ser o Abraham bin Yudju. E Idio, os retratos de Idio, na verdade, vão ser relatados numa série de fragmentos de documentos chamado como Caira Geniza, que é uma coleção enorme de documentos que retrata os judeus no Oriente Médio e no norte da África, né? E é ali que aprendemos sobre a vida desse mercador, estudioso, viajante. Né? Ele era judeu também, berbere, mas é da tribo Yúdio, que começou no século XII na região do Maghreb, ou seja, na costa norte africana e na Tunísia. E eventualmente ele viaja, descreve-se isso, que vai para Aden, na região do Iêmen, e depois ele chega na Índia em 1132. E ali ele busca as oportunidades de negócio, ele se estabelece em Malibarat, na costa do Malabar, né, na costa oeste indiana. Ele vive lá por 17 anos e ele se casa, ele constitui uma família local. Né? E em Malibarat, ele, por exemplo, ele se torna um mercador muito rico, né? Ele se casa com uma mulher local, que era chamada Acho, e muito pouco se sabe sobre Acho. Né? Se diz que ela parece que ela era da caça de Nair, e ela era uma casta meio que de escravizados. Né? E Itio e Acho tiveram 3 filhos. Né? O segundo filho deles vai se chamar Shurur, e uma filha Chitaldar. Né? E Acho depois se casa, ela toma o nome de Beraka. Beraka que na verdade indica que ela tinha se convertido ao judaísmo aí no mundo, né, da costa indiana. Então você tem aí, como por exemplo eu mesmo cheguei a ver em Cochin, na costa de Kerala, você já tem uma das sinagogas mais antigas do mundo. Então tem comunidades judaicas que tinham estabelecido nos primeiros séculos depois de Cristo. E além disso você tem também a chegada de cristãos, estabelecem também na região de Kerala, por exemplo, e depois na costa Tamil Nadu, na região sul da Índia. A gente não deve esquecer, isso eu visitei também, onde São Tomé tinha ido para Kerala, depois ele morre na região de Madras, hoje de Chennai. Então, o corpo dele, inclusive, está lá. Um dos raros apóstolos que a gente pode visitar onde está enterrado, né, perto de Chennai. Mas isso indica o cosmopolitismo na região. Então você já tinha a presença do judaísmo, do cristianismo. Você depois vai ter a entrada do Islã, além do hinduísmo nas suas várias vertentes na região sul indiana. Mas voltando para Ídio, o Ídio ele depois relata que ele tem outros escravos e outras mulheres escravizadas, né? E ele tem filhos, inclusive, com elas, né? Ele depois ele acaba conseguindo libertar elas, casando-se com elas, né? E depois o Idio ele monta uma fábrica na costa do Malabar que fabrica navios, né? E esses navios ele começa a empreender a série de comércio entre o mundo Índico e o Oceano Índico e o mundo arábico, né, e muçulmano, intermediando essas trocas. E além do comércio, o Benídio, ele escrevia poesia e tinha também curiosidade e estudos médicos. Então ele era múltiplo talentoso,
né? Ele estudioso do Torá, claro, um poeta, estudou medicina, e ele já começou a buscar as possibilidades botânicas, medicinais das plantas, dos temperos do mundo índico. E ele leva isso para o Oriente Médio, né? Então aí já começa a ter uma propagação de uma série de estudos aí na região, que ele depois é reunido nos escritos aí no Cairo, né? Mesmo porque em 1149 a sua esposa, a Ashu, ela morre. O Benício ele decide deixar a Malibarat no sul da Índia para o Egito, com o seu filho e sua filha. Antes de chegar ao Egito, ele fica no Iêmen, e um dos seus filhos, o Shuro, morre, né, tragicamente. E depois Benício nunca, ele fica amargurado, ele decide se estabelecer no resto da sua vida em Fustat, que hoje é no Cairo, né, que era a grande cidade cosmopolita que conectava o Mediterrâneo havia o Mar Vermelho com o Oceano Índico. E depois que Benício morre, em 1156, uma de suas filhas vai se casar com seu primo, né? E essa união é bem emblemática. Como é que uma mulher hindu, que tinha origens indianas hindus, tinha se convertido ao judaísmo, mas tinha uma vivência depois e conecta-se com famílias magrebinas no mundo norte-africano. Então, isso tudo mostra as trocas culturais, linguísticas, estéticas desse mundo do norte da África, do mundo da Península Arábica e o Oceano Índico. Outro personagem seria o Garcia de Horta. O Garcia de Horta, já no início do século XVI, demonstra como que a projeção ibérica portuguesa ela vai começar, principalmente português, se projeta aí entrando no Oceano Índico. Então você tem o Benício já sendo estudioso da medicina, da botânica, o Garcia de Horta também vai continuar nesse sentido, né? O Garcia de Horta ele era um judeu sefátida que começa a sofrer uma série de perseguições em Portugal no início do século XVI. Ele vai migrar para Goa, que tinha se estabelecido como a capital da Índia, do Império Português na Ásia, né? no início do século XVI. E Iota ele começa uma nova vida ali, ele começa a estudar as plantas, os medicamentos que a Índia poderia oferecer. Então ele era médico, ele também era herbalista, botânico, comerciante e armador. Ele falava várias línguas, ele negociava com o que ele chamava matéria médica exótica, que eram plantas e substâncias com propriedades terapêuticas, além das joias e pedras preciosas, né? E ele deixa Portugal para Goa em 1534. Ele acompanha inclusive o administrador e explorador o Martim de Afonso de Souza, né, que era seu patrono e amigo, né? Ele inclusive vai ser o médico pessoal do Martim de Afonso de Souza. E de Souza ele se torna o capitão-maior, né, de Portugal no Oceano Índico. Ele se torna inclusive depois governador dessa Ásia portuguesa. Em 1563, o de Horta ele publica um livro que intitula Os Colóquios dos Simples e Drogas da Índia. Ele é um dos primeiros livros que vão ser impressos em língua europeia na Ásia, né? Nesse caso em Goa. E o livro ele é mais ou menos 57 colóquios, em forma de capítulos, que se referem a medicamentos de origem vegetal, botânica do que o mundo índico tinha, né? Então, mostrando como é que a projeção europeia em torno do conhecimento, do estudo, para assimilar o que as interações do mundo índico já apresentava nessa época. E o Diota ele vai ser médico pessoal de outros regentes, inclusive do Nissan, do sultanato, né, da região do Decão, do interior da Índia, que é o sultanato de Ahmednagar. E ele, como médico e também como judeu botânico, ele vai tratar vários pacientes, cristãos de Goa, muçulmanos de Ahmednagar, né? E ele aprende sobre plantas medicinais, práticas de cura, ele transmite esse conhecimento, depois só chega via mundo muçulmano e também quando ele chega para Lisboa, ele transmite para o resto da Europa esses seus estudos. Por exemplo, ele discute como é que trata a sífilis com algumas raízes
como Guayacana, que vinha aí do conhecimento medicinal chinês, né? Ele monta quando estabelece uma residência, uma quinta, né? Que ele já ganha uma grande propriedade, uma mansão na região de Bombaim, hoje Mumbai. Ele planta várias raízes, várias espécies que ele indica depois para tratamento de artrite, ciática, gota, indigestão e inchaços, né? Isso na região de Bombaim. E aí, de Horta, ele, na verdade, ele, como eu tinha falado para vocês, era um judeu, né? Ele, na verdade, ele é chamado um novo cristão, ou de fato um marrano, que era o que pejorativamente os portugueses chamavam os católicos, aqueles que escondia o judaísmo. E, eventualmente, foi criada a Inquisição, né? Portuguesa em Goa, em 1560, e ele poderia ser um alvo disso, né? E ele morre antes da Inquisição chegar a Goa, antes de pegar ele, e eventualmente em 1580 o seu corpo vai ser inclusive exumado e vai ser queimado por ele ter sido considerado um herege nesse sentido. Então é interessante como é que mostra como é que Portugal tinha se projetado inicialmente no Oceano Índico, um judeu sefátida que depois foge dessa perseguição, ele aprende e na Índia ele pratica essa tolerância, esse conhecimento novo, tratando muçulmanos, judeus e cristãos no Oceano Índico, e em Goa especificamente, quando chega a Inquisição, ele mesmo morto, ele não escapa dessa Inquisição, nesse contraste de tolerância do mundo índico com o Oceano Índico naquela época, antes do predomínio português, e o que está acontecendo na Península Ibérica no início do século XVI. Outro personagem vai ser o Malicambá. E Malicambá é muito interessante, porque Malicambá ele era um abissínio, né? Ou seja, ele foi escravizado no século XVI, ele foi escravizado na Abissínia, que hoje é Etiópia, na região nordeste do continente indiano. Ele nasceu em Oromo, que é uma das principais etnias que compõem os Oromos na Etiópia hoje, por volta de 1548, em Haragé. E ele foi capturado aos 12 anos de idade, né? Deixa eu ver se tem mais algum slide dele, não. E ele vai ser capturado aos 12 anos de idade, ele vai ser vendido como cativo de guerra, né? Vai ser, claro, afastado de sua família e levado para o sul da Arábia. E ele vai ser negociado e levado para o califado, capital do califado em Bagdá, e se converte ao Islã a serviço de um comerciante rico que chama Mir Qasim, que vai educar esse jovem. E anos mais tarde, o Malik Kamba vai ser levado para a Índia e vai ser vendido novamente por um regente muito famoso que também tinha raízes da Abissínia, que era o Mirak Tabir. E sobre o Tabir, o Ambar ele começa a provar um excelente administrador, líder militar e diplomata. Na virada do século XVII, o Ambar ele ascende ao poder como governador de fato, né, um regente de fato, administrador do sultanato de Ahmednagar, na região do Decão, na Índia, onde como ele vai servir como uma espécie de primeiro-ministro por um quarto de século. Então a gente tem aqui o Ahmednagar é na região um pouco mais ao norte, aqui na região do Decão. É um dos principais reinos que disputava essa região, junto com o que estava já em decadência, o grande reino de Vijayanagara, no século XVI, né? Agora, a Managá, ao contrário de Vijayanagara, a Managá já era um sultanato, né? Então, quando ele chega, ele administra já um sultanato que, claro, com todas as colorações e tolerância indiana da época, ele administra isso de maneira brilhante. Tanto que ele, como o Garcia de Horta, eles vão ser exímios estudiosos islâmicos. O de Horta, desculpa. O de Horta e eles servem para os tribunais do Nizam local, né? Na verdade, o Malikamba ele era um exímio administrador e ali ele sabia navegar nos canais políticos diplomáticos. Ambar ele chega a se casar com uma Cid, que se falam, ou Habshi, que se fala uma pessoa descendente de africanos na Índia, que chama Bibi Karima.
Eles constroem uma família, um lar, e eles são incorporados numa elite desses descendentes africanos na corte indiana, na região de Decão. Eles tiveram alguns filhos, né? E Amba, quando ele se torna administrador da Mednagar, ele defende dos ataques da corte mogol, Mughal, lá do norte, que depois se estabelece quase como um império em todo o subcontinente indiano. Ele também ele desenvolve uma espécie de guerrilha que chama de Barghigiri, que é uma combinação de cavalaria leve e rápida e faz um falso retiro. E isso vai se inspirar uma série de outros reinos que vão se ascender no século XVIII muito forte, que você, por exemplo, os Marathas. Então tinha incorporado essa tática de guerra, de guerrilha, que o Âmbar traz isso e pratica para afastar as incursões dos Mughais ou dos Mogóis vindos do norte. Né? Diplomaticamente, ele consolida o sultanato de Ahmednagar durante sua administração. Ele faz, inclusive, várias propostas de projetos agrícolas, que se torna muito eficiente. Né? Ele constrói depois uma capital, manda construir uma nova capital em Kirk, que depois vai ser, com o imperador mogol, vai tomar essa cidade e vai nomear em homenagem a ele, que vai ser o imperador Aurangzeb, e se nomeia como Aurangabad. E na época do Âmbar, então antes da tomada do Aurangzeb, essa capital Kirk ela era repleta de palácios, mesquitas e um sistema de irrigação, de abastecimento de água. Isso quase inspirados no que tinha sido construído e planejado em Bagdá. Inclusive um comerciante holandês do século XVII, o Van den Broek, ele descreve Âmbar como vindo da terra de Rabeze, ou seja, da Etiópia, e tinha um rosto, traço romano, severo e alto, como uma estátua. E diz que quando a Amba morreu aos 80 anos, em 1626, um dos cronistas da corte mogol, ele descreve o Amba como sem igual na administração e no julgamento, né, e no comando. Né. Então, Amba, ele retrata o que muitos abissínios, etíopes, vinham e eram levados pelo sistema militar escravizados para servir no Oceano Índico, né? Inclusive aí deixando uma marca indelével na região do sul da Ásia. Outra figura notável vai ser a Gulbadan, a chamada Gulbadan, que não se sabe o nome de Gulbadan. E a Gulbadan, ela vive, é uma mulher que ela realiza o Hajj, a peregrinação, então ganha esse título de Hajj. E esse nome que é referido a ela, porque não se sabe o nome dela, ela vivia na corte, nas melhores famílias da corte da dinastia Safávida, que dominou o Império Persa no século XVII. E ela viveu em Isfahan, que era a capital que o Shah Abbas tinha construído para ser o centro do mundo, talvez uma das cidades mais lindas a se visitar até os dias de hoje, né, na região aí sul-central do Irã atualmente. E ela cresce nesse ambiente também cosmopolita da ligação do Império Persa com o Golfo Pérsico e as possibilidades das trocas do Império Persa com o comércio, seja terrestre ao norte na Rota da Seda, e isso que o Império Persa enriqueceu, sendo a transmissão terrestre ao norte da Ásia Central com o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Né? E Gulbadan, ela era uma mulher que a vida dela é retratada numa obra de viagens literárias que se chama a Safarnama. E Safarnama, na verdade, essa obra ela não menciona o nome de Gulbadan, ela fala que na verdade ela é apenas a esposa de Misar Khalil. E, e ela viveu no Isfahan no século XVII, descreve a cidade. Né? Ela fala, inclusive, que é tão magnífica a cidade que ela é, na verdade, quase que a metade do mundo. Isso depois ganha um dos epítetos da cidade é essa. Né? E Isfahan, na verdade, no século XVII era maior que Londres e muito mais cosmopolita que Paris. Né? Você tinha europeus, turcos, indianos, vários comerciantes, todas as armênios, judeus, uzbeques, enviados chineses, todos iam lá para negociar nessa rota crucial da Rota da Seda e nas rotas marítimas que chegavam via o Golfo Pérsico. Né? E ela se torna uma Hajj, que ela viaja e faz a peregrinação a Meca. E quando ela viaja para Meca,
ela escreve de maneira numa poesia que chama em faces, chama Masnavi, que são composições rítmicas extremamente elaboradas, né, do que ela encontrava. E ela teve muito contato também com o ramo do misticismo islã que se chama o Sufi, o sufismo, né? Apesar dela ser criada num ambiente já do Islã xiita, numa família de literatos, né? E foi então excepcionalmente educada e nesse sentido. Então ela escreve essa série de rimas no Masnavi, por expressão pelo Masnavi, né? E ela depois vira viúva do Missar Khalil, né? Ela que era trabalhar para o governo dos últimos reis safávidas em Isfahan, na última década do século XVII. E quando o seu marido morre, Gulbatan, ela decide então viajar para Meca. Ela realiza o Hajj. Também ela descreve como nas suas rimas que ela quer fugir da opressão dos seus parentes, né? Que ela não se desentendia. E quando ela parte para Meca, ela quer visitar um amigo, o nome não é citado, e com quem Gulbatan pode ter algum envolvimento romântico com esse amigo, né? E ela aparentemente nisso ela fez um desvio significativo a caminho de Meca para visitar uma outra amiga sua no Azerbaijão, próximos do rio Ars ali, né? E ali ela revela uma série de conflitos. Ela é uma devota muçulmana, ela vai para Meca, mas ela por vezes ela expressa arrependimento desses conflitos íntimos que ela sente com relação a outra mulher, que era visto e considerado por ela e para a sociedade da época como inapropriado e até proibido. E a cultura sufi, muçulmana mística da época, eles tinham o que chamavam irmandades, que eram as sicas, né? E as sicas depois é uma espécie de que possibilitava os devotos, inclusive as mulheres, se reunirem nessa espécie de irmandades, né, que levava até um contatos fechados muito íntimos, né, que poderia depois expressar relações platônicas, românticas e até mesmo depois de cunho sexual, né? E os escritos de Courbatan ela mostra um pouco o retrato dessas irmandades, desses sentimentos, as mulheres de uma elite, né, claro, da corte de Isfahan. Então, os seus poemas eles mostram esses espaços femininos na sociedade de Isfahan, nessas irmandades, e aí mostrando como é que os conceitos das esferas femininas e masculinas elas eram diluídas, porque o mais importante dessas irmandades sufis era a busca por uma união espiritual com Alá, com Deus. Então é muito interessante como é que você vai mostrar isso. Isso aqui é um retrato depois belíssimo de uma das mulheres da corte das Safávidas, depois nos séculos posteriores. E não poderia deixar por menos o grande almirante eunuco muçulmano que ascende na corte Ming no século XIV, que vai ser o Chang'e. O Chang'e, na verdade, ele é talvez um dos maiores exploradores junto com o Ibn Batuta e o Marco Polo nesse mundo integrado do Oceano Índico. Agora, Chang'e, ele tinha crescido na região de Yunnan, que tinha uma comunidade muçulmana considerável. Quando os Mings conquistam a Yunnan, eles capturam alguns membros muçulmanos mais estudados, eles enviam ele ao Chang'e, que era, na verdade, chamado de Mahé, né, da etnia Hui, e leva ele para estudar, né, em Nanquim, que era a capital na época Ming, né? E o pai e o avô do Chang'e, eles eram Hajis, eles tinham feito a peregrinação à Meca, então tinham um grande prestígio na sua comunidade e também acesso aos estudos. E Chang'e, quando chega em Nanquim, ele é financiado para estudar no Colégio Imperial em Nanquim. Ele se revela um excelente estudioso, excelente administrador e também engenheiro. E eventualmente ele sobressaindo dessa maneira, né? Em Nanquim, ele vai servir ao imperador como um dos maiores conselheiros de maior confiança do imperador Yongle, da dinastia Ming, né? Isso entre 1403 a 1424, na época do reino do imperador Yongle.
E aí, ele estudando no Colégio Central Imperial, o Nantin Tai Sui, ele demonstrando seu talento, né? E o imperador, então, em 1425, outro imperador Hongxi, ele nomeia ele como defensor de Nanquim. E em 1428, o outro imperador, o Xuande, ele vai nomear ele para construir um grande templo de Dao Baoen, em Nanquim, um templo budista de 9 andares. E em 1430 ele nomeia ele como para liderar uma das suas expedições. Na verdade, ele já tinha desde 1405, sob Yongle, já enviado como o líder de uma série de expedições que vai chegar, deixa eu botar aqui, na região de Champa. Então ele desce as costas de Fujian e Hainan, ele chega e começa a comerciar na região de Champa, que era um reino que tinha uma comunidade muçulmana costeira, mas tinha uma influência notável do hinduísmo ainda, né? Chega aqui na costa cambodiana, depois tem contato com o reino siamês. Ele também entra em contato com o reino em Sumatra de Palembang, na capital de Palembang. Visita também, eventualmente, numa das expedições a ilha de Java, né? Novamente, mostrando que existia nessa costa já comunidades muçulmanas do século XV significativa. Ele passa aqui pelo Estreito de Malaca, chega em Chittagong, hoje parte mais na fronteira da Myanmar com Bangladesh, ou seja, na foz do rio Ganges. Cuttack, ele chega na Ceilão, visita Calicut, Cochin e Quilon, vai para Hormuz, vem na costa do Iêmen, chega a Meca, né, em Jeddah, visita a costa oriental africana, que inclusive ele leva como um dos presentes do regente Malim de uma girafa, que causa grande escândalo e admiração na corte Ming em Nanquim, né? E aí ele volta, eventualmente na volta ele chega a morrer em 1433. Isso aqui foram 7 expedições que ele foi organizando ao longo do tempo. E Cheng He, ele vai demonstrar, na verdade, a projeção do prestígio, muito mais o prestígio dos chineses da corte Ming em tentar controlar o comércio marítimo, que era muito lucrativo na região do Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático, e marcar uma presença no Oceano Índico. Então, as expedições deles eram imensas, né? Já é notório como eles comparam as embarcações enormes, numerosas de Cheng He com relação ao que os portugueses, os espanhóis depois entraram no Oceano Índico. Mas o fato é que Cheng He ele vai ser uma projeção que depois ela acaba, na época do imperador Hongxi, por exemplo. Depois de 1424, 25, ele começa a ouvir outros eunucos na corte e eles pensam que, na verdade, a China não tem muito a ganhar onerando o tesouro, organizando as expedições, que era muito mais uma maneira de buscar acordos tributários com esses regentes, tanto na costa da África Meridional, na costa da Birmânia, no reino do Sião, do que hoje é Tailândia, no Sudeste Asiático, Java, Malaca e por assim vai. Então, na verdade, o propósito das expedições de Cheng He era muito mais buscar esse acordo, essa submissão tributária, a confirmar o reino chinês como o centro do mundo, né? E quando ele volta, ele traz presentes, esses acordos diplomáticos, mas não tem mais nenhum outro interesse, porque a partir de Hongxi em diante, você tem aí uma reorientação da política chinesa, primeiro, que já tinha se firmado com todos os reinos contactados como tributários, e segundo, agora tentando voltar às questões mais prementes, que era defender as fronteiras norte contra os povos túrquicos ou povos mongóis que poderiam tomar novamente o norte da Índia, da China, né? Então, meados do século XV e depois, a política chinesa ela tem uma reorientação e retrai-se da presença marítima. E aí, novamente, os muçulmanos tomam boa parte do controle desse comércio, até depois o início do século XVI, quando os portugueses chegam e aí começam então a perseguir.
tirando o controle muçulmano na região do Sudeste Asiático, que era muito notório, era tomado por piratas, né? Piratas japoneses, piratas malaios, né? que infestavam filipinos, que infestavam aquela região, porque eles eram muito bons na navegação, sabiam onde se esconder e sabiam como atacar, e aí ou saquear os produtos e vender, ou se não, cobrar alguma espécie de recompensa por sequestro de determinados navios. Então, o Cheng He, na verdade, foi uma expressão só temporária, de projeção, para depois um retraimento significativo a partir de meados do século XV. Né? Cheng He, inclusive, ele é homenageado, uma tumba dele em Nanquim, que é erguido na colina de Niuchon, né, que só foi restaurado em 1985, né? É bem possível, pelos relatos, que ele morreu durante uma das suas expedições, né, e não se sabe se o corpo dele foi trazido de volta ou foi lançado ao alto mar. Né? E ele tinha morrido quando estava voltando da região de Hormuz de 1433, na entrada do Golfo Pérsico. Então acho que esse é um retrato, espero ter mostrado para vocês brevemente como que era vivo então os contatos, entrelaçamentos, transporte, rotas, tudo isso como vai demonstrar como que o mundo do Oceano Índico era muito mais interligado, isso desde os achados de Cirebon, a ascensão de reinos budistas e hindus na ilha de Java, por exemplo, em Borobudur e Prambanan, ou que se observa em Srivijaya, em Palembang, ou em Angkor, do reino Khmer, ou os Champas que tinham se hinduizados também. A chegada do budismo Theravada na Birmania e depois no Sudeste Asiático. O hinduísmo que chega muito cedo, até antes do budismo, tanto é que se explica que em Bali hoje a influência hindu ela é muito grande, apesar do resto de boa parte das ilhas indonésias hoje terem uma influência muito grande do Islã, por exemplo. Né? Como é que depois os chineses eles vão ter contato com isso, e o grande momento vai ser com o envio das expedições de Cheng He. Como é que os reinos meridionais indianos, como os Cholas, os Pallavas, eles também se apropriam e controlam rotas, como os Cholas, conquistando aqui a região do Estreito de Malacca, destronando aí o Srivijaya, e também o reino de Madhya-Pradesh também, que tinha ascendido aqui na região e controlado o comércio na região do Estreito de Malacca. Como é que também muçulmanos, como por exemplo Malik Kambah, foi vendido para Bagdá e depois ele enviado e se torna o principal regente de Ahmednagar. Como um português judeu cefátida tinha chegado aqui, estudado a medicina botânica, que vai ser o Garcia de Horta, em Goa. Né? Como com uma mulher da corte, a Safávida, que tinha crescido em Isfahan, ela faz a peregrinação para Meca, mas ela tem relatos de todo esse comércio pérsico muçulmano no século XVII, que vai ser a Gulbadan. Né? Então tudo isso mostra como é que esses relatos, essas vidas, elas mostram a efervescência desse mundo, muito além do que os europeus depois vão relatar e que normalmente a gente atribui somente a eles essa narrativa dessa região. Então espero ter apresentado um pouco desse magnífico mundo do Oceano Índico em torno de alguns personagens selecionados. Tá bom?